Oi, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Thaili. Acho que entramos, é. Hoje a gente vai falar nesse Papo de Bruxa, o segundo episódio. Estamos no segundo episódio do Papo de Bruxa e no Papo de Bruxa a gente sempre traz eu e a Luanda, que eu já vou convidar ela a entrar aqui para dividir essa live com vocês. A gente gosta de falar temas polêmicos, né? O próprio nome Papo de Bruxa já é meio polêmico, porque tem gente que não gosta desse nome bruxa, né, ainda. Não acha que bruxa é um elogio ao invés de um xingamento, né? Então, vou trazer aqui com vocês a nossa querida Luanda, que também é terapeuta holística, trabalha com Theta Healing, com tarô, com várias outras terapias, para a gente discutir hoje um tema super polêmico, que é essa coisa da good vibes, né? De a gente ter aquela positividade tóxica. Então, vou chamar ela aqui e vamos trazer, então, a nossa querida Luanda junto. Ah, olha ela, linda! Meu amor, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Ai, que Eu acho que bom! meu próximo passo é comprar um fone de ouvido. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo super bem, inclusive eu tô sem fone também, então tá tranquilo. Eu acho que o Android, ele deve ter alguma coisa que, quando a gente entra na live, ele Ah, fica como se eu estivesse só falando no telefone. Mas tudo bem, ah, eu consigo te ouvir super bem. Eu consigo te ouvir, mas só baixinho, mas eu consigo te ouvir. tá. Então a gente tem aqui, ó, a minha irmã tá aqui, a nossa querida Micaela, olha que chique, pessoas ilustres na Oi, nossa Nica, preciso te live. conhecer pessoalmente. Oi, Fernanda. A Fernanda chegou também, minha irmã. Aqui, ó, minha irmã tá perguntando se você tá na Austrália. Lu, fala um pouquinho de você. Tô sim, eu tô aqui na Austrália, eu sou residente da Gold Coast, pertinho, porque é aproximadamente 1 hora da casa da Thay. Isso, Estou aqui há 7 anos. legal, legal. Então, tava explicando aqui pra galera. A mamãe tá aqui também, ó, a minha mãe falando. Eu também tô aqui, Tatá. Oi, Acho que mãe. eu vou mandar essa aqui para minha mãe. Peraí, como é que eu acho Manda. minha mãe aqui? Deus Vai aviãozinho, manda falando, meu amor. aviãozinho, galera. Quem gosta de um assunto mais polêmico, Minha mãe tem bruxaria. três perfis, eu nem sei qual é o dela mesmo. Na dúvida, manda para os três, né? Manda pros três, né? É. E vocês também, gente, vocês gostam dos nossos assuntos, das nossas lives, manda aviãozinho chamando a galera, tá? O nosso projeto Papo de Bruxa tá vindo agora para o segunda live do mês, né? Uma live por mês, galera, que se reúne eu e a Luanda para a gente discutir assuntos polêmicos. Polêmicos como o próprio nome, né? Papo de Bruxa, né? Bruxa é elogio, bruxa é xingamento. Esse é um tema que a gente tem que discutir numa próxima live, hein, Lu? É. Mas hoje eu vou pedir aí, Luanda, para você explicar um pouquinho dessa coisa da positividade tóxica, sobretudo mostrando o livro que a gente se baseou para discutir isso, e aí a gente já começa a entrar no assunto, né? Já entra no papo, né? Naquele papo. Isso, isso. Então hoje já é um movimento que eu já tinha visto na internet sobre essa positividade tóxica, né? E o Uhum, que é a positividade tóxica? E uhum, aí eu levei a minha filha para um passeio uma vez no shopping center mesmo, comprar uns livros, e aí eu achei esse livro, que esse aqui é uma versão em inglês, que chama, né, a positividade tóxica em inglês chama Toxic Positivity, yeah. e esse livro é da Whitney Goodman. Whitney Goodman. Uhum, Ah, eu achei muito interessante a teoria da positividade tóxica, porque para nós, eu comecei a olhar esse prisma, porque para nós, né, Thay, que somos terapeutas holísticas, trabalhamos com energia, que sim, trabalhamos com o Criador, que trabalhamos com todo esse universo de cura. sim. Nós sabemos, por A mais B, Uhum, o quão é importante você ter um pensamento positivo, o quanto que é importante você ter uma energia positiva, o quanto é importante você falar palavras positivas é, para você inverter a sua realidade, para você sim. criar
co-criar a sua realidade, né? E como nada mais polêmico do que você achar uma palavra que é logo assim, positividade tóxica. E como é É, que funciona, né? Como é que a positividade ela pode ser pode ser tóxica, tóxica, né? A gente fica assim, exatamente. mas espera Bom, para aí. começar, eu acho que é o equilíbrio, né? Porque tudo em demasia é tóxico, né? Até a água, que se você se matar de tomar água e começa a sair pelos olhos. É, Né? Então, assim, tudo que é demais, de fato, pode trazer um problema. Então, a positividade, ela é excelente, inclusive, para trazer uma ancoragem de uma energia melhor na sua vida, e aí você ter positividade, ver as coisas de um lado melhor, te traz força também, né, para ultrapassar as barreiras e as limitações que muitas vezes a gente encontra. Mas o que eu achei interessante nas nossas conversas, inclusive, que tem alguma parte aí no livro, algumas coisas que mostra, essa autora ela foi muito feliz no colocar elencar, né? Aonde que aquela positividade ela deixa de ser algo bom e ela começa a ser, na realidade, algo tóxico, não é, Lu? O que ela diz aí? exatamente. Então ela fala assim, que para avisar, eu não consegui terminar de ler o livro, porque eu acho que só esse pedacinho já dá muito papo para manga, né? Exatamente. E então, até onde a gente leu, a positividade ela começa a se tornar tóxica quando aquela pessoa que vem conversar com você, ou você falando com você mesmo, ela começa a não te dar o conforto, né? Então você Não tem imagina que você tem empatia. um amigo, você imagina que tem um amigo que acabou de perder um emprego, tem 2 filhos para criar, parente, mãe ou pai, solo, e aí ela fala para você: pessoa, Thaili, acabei de perder meu emprego, como é que eu vou sustentar meu filho? Como é que eu vou pagar meu aluguel? Nós vamos morar na rua, né? E aí você vai lá, ao invés de confortar, de ouvir, de acolher, de ter a compaixão por aquele indivíduo naquele momento, você vai lá e mete uma frase, né? Que naquele momento, mas agora pelo menos você vai ter mais tempo para você. É, veja, Aquela veja pelo pessoa que lado positivo. né, mas ela fala nesse livro, Thay, que timing, eu nem sei como é que seria uma tradução de timing em Hum, português. uhum. Tempo, Eu acho que né? sim, mas eu acho que seria mais uma questão de toque, né? Você falar assim, olha, gente, vai com toque, vai com gracejo ali, né? A pessoa tá com um problema, ela acabou de ser demitida, ela tem filhos para cuidar, não tem marido, sei lá. Então, assim, não dá para chegar para uma pessoa dessa naquele timing, né? Naquele momento daquela situação e falar assim, não, mas pensa pelo lado positivo. Você sempre quis dar mais tempo para os seus filhos, brincar mais tempo com eles, agora você vai ter tempo de sobra. Exatamente. Tipo assim, eu tenho tempo de sobra para brincar, como se eu não vou ter para comer, né? Exatamente, exatamente. E É, hoje, como essa positividade, ela já é um movimento tão grande, eu acho que assim, que nós que trabalhamos no dia a dia com isso, nós temos esse senso, amiga. é. Eu acho que nós temos esse senso. Então, quando a gente coloca e traz isso aqui para uma live, para o público, para a internet, a gente quer Uhum, passar esse senso para as uhum, massas, né? Para é, quem está vendo agora, para quem está ouvindo depois. é, Que é importante sim ter um pensamento positivo, que é importante sim ter uma atitude positiva, que é importante sim falar positivamente. Mas precisa realmente ter esse senso de saber quando utilizar essa positividade. positividade e para quem você vai utilizar essa positividade também, né? Sim. Lembre-se que assim, nós que trabalhamos com energia, nós que trabalhamos com pensamento positivo, Aham. quando a gente passa por um problema, é como se nós já estivéssemos assim wired, palavra em português, wired Antenada. para já ver qual é o lado positivo. O que que eu estou tendo É, que aprender aqui? Nós já é. vamos assim, ó, virar o jogo na hora. Porém, quando a gente fala da maioria, quando a gente fala do grande coletivo, Sim. muita gente ainda não tem essa habilidade de ver um lado positivo straight away, ao mesmo É, tempo, logo em é, seguida, no é, papum, né? é. E quando a gente tenta ser positivo para alguém, quando a gente quer acolher alguém, aquele seu amigo que está passando por uma dificuldade, nós temos que ter a sensibilidade
de ver aquele indivíduo que está passando por um problema naquele momento e acolhê-lo, né? É. Acolher, validar o sentimento daquela pessoa, né? Porque Validar o nós sentimento estamos. é algo importante, né? Que acho que vale a pena a gente até discutir essa questão para as pessoas entenderem melhor. Porque quando você é só positiva, e aí você não olha a dor desse seu amigo que está passando por aquele problema, você realmente invalida a vida dele e aquele momento que ele está passando, né? A E dor dele, muitas né? a dor, exatamente. E a gente, às vezes, invalida a nós mesmos, né? Eu mesma, com essa coisa de ser treinada em pensar em lado positivo das coisas para atrair essa positividade, que é ótima, tá, gente? A gente está falando da positividade quando ela se torna tóxica. A gente tem que ter esse pensamento positivo para conquistar coisas melhores nas nossas vidas. Porém, a gente tem que entender que nada é absoluto e que vai ter o dia da tristeza. Vai ter o dia que eu quero chorar, que eu só quero pensar numa coisa ruim e triste, porque eu preciso chorar. O choro, inclusive, é uma limpeza interna, porque ele limpa, ele tira de você o que você está ali guardando dentro, está te fazendo mal, que te envenena, né? Então, é importante essa coisa da validação do sentimento, sem querer te interromper, Lu, mas é para pôr Não, isso amiga. em evidência, né? Para pôr em Tem que colocar evidência. isso em evidência, porque nós somos humanos, né, amiga? Nós Exato. viemos para essa terra, para esse mundo 3D, para vivenciar, para experienciar Uhum. todas as emoções, né? Então, É, aqui, nós não estamos aqui apenas para ser paz, amor, compaixão, good namastê, vibes. não. É, Good vibes only. Então, nós viemos aqui realmente para ficar brava quando tiver que ficar brava, para sim, ficar triste quando tiver que ficar triste, para ficar sim, frustrado quando tiver que ficar frustrado, de uma sim, maneira saudável, obviamente, né? Existem claro. maneiras e maneiras aí, né? De expressar, de validar, de acolher as nossas emoções. E É, só falar uma exato. coisa aqui que minha mãe acabou de colocar: a Olha lá. positividade não pode atrapalhar a visão da realidade. Zusa, te amo, obrigada. É outro tópico que ela fala no Te livro honro também, né? muito. Oi? A própria autora fala o que sua mãe falou, né? Que Isso que eu ia não falar, pode e a atrapalhar a autora fala realidade. isso. A positividade se torna tóxica quando você está renegando, rejeitando a própria realidade, Realidade. Olha isso, né? Ou a exatamente. sua realidade ou a realidade do coleguinha, né? A do Então, coleguinha. com quem você está falando, né? Exato. Então a gente tem que pensar que assim a positividade ela tem que levar uma positividade saudável, ela considera a realidade e a esperança, a fé, né? Uhum. Essa é uma positividade que é saudável de acordo com esse livro, né? De Sim, acordo com a autora. sim. Deixa eu ver se tem O próprio de Teta Shema, Healing, agora. pode falar. No próprio Theta Healing, a Vaiana, que fala sobre, né, as coisas de manifestação, porque tem Theta Healing para manifestar as coisas que você quer na vida, né? Mas no próprio Theta Healing, ela diz que tudo tem o seu tempo divino, né? Então não adianta você fazer uma manifestação incrível com toda a técnica do Theta Healing, inclusive com a própria autora do livro, vai lá fazer com ela. Às vezes, pode ser que a sua manifestação não venha para você naquele momento, porque não está no seu tempo divino. Então, assim, não vai adiantar positividade para virar, por exemplo, a nova presidente da República e achar que só de pensar positivo isso você vai se tornar, Vai dar né? certo, né? Não Que vai vai. dar certo. Não é bem assim, né? A gente tem que olhar a nossa realidade, como você mesma falou e a sua mãe bem pontuou, né? E tentar entender também que tem coisas que tá dentro do nosso tempo divino, do nosso alcance, dentro da nossa proposta de alma nessa vida, né? Então, se tiver alinhado com a sua proposta de alma, você vai fazer isso acontecer e vai dar certo, né? Agora, se não tiver alinhado, o simples pensar positivo não vai adiantar. E aí você ir Não vai. contra essa maré vai trazer um monte de prejuízo para sua vida, que renegar isso, essa realidade, em troca dessa positividade, ela beira a insanidade, né? Beira a É, loucura. o que eu lembrei aqui também foi Aham, muito bem. aham. Quando a positividade, ela se torna, a positividade ela se torna tóxica
também quando você fala de negar a realidade, né? Sim. É, mas também tem aquela vertente do, como é que fala em português? O quê? Suppress, Suprimir. suprimir as suas emoções, Ah, sim, né? Aquilo que a sim. gente estava falando, né? De validar os seus sentimentos, né? É, Ela se torna tal quando você fala, eu não tô triste, eu não tô triste, eu não tô é. triste. Tá Ou eu tudo me bem, tá tudo recuso a bem. chorar, né? Me recuso a Eu me recuo, chorar. tudo bem, tudo É. bem. Então, e é muito sério isso, porque ela dá um exemplo de um rapaz que estava nesse livro, ela dá um exemplo de um rapaz que estava num hospital psiquiátrico. E ela Hum, ia visitar esse paciente, e quando você olha para aquela pessoa, para o indivíduo, ele não tinha nada de errado. Era uma hum. pessoa completamente que se você encontra na rua, num ponto de ônibus, num Normal. restaurante, você não vai dar nada de errado, conversa com você. Mas ele chegou num ponto da positividade tóxica que ele suprimiu tantas emoções Uhum. que ele completamente shut down, ele completamente se fechou para experienciar as emoções. E isso Ah, começou a dar problemas na vida dele no dia a dia. Que aham, ela não fala como ele foi parar lá em primeiro lugar, né? Ela não falou, aham. ela não comenta isso, mas ela conta como é que eram as sessões que eles Ah, tinham, né? Então, as sessões, eles iam lá conversava, ela perguntava como foi seu dia, como é que você está se sentindo. Ah, não, tá tudo bem, hoje eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu sou sempre muito feliz, eu não tenho nada de errado na minha vida. Eu sou completamente satisfeito com tudo que acontece. Eu sou super feliz, eu não sei o que eu estou fazendo aqui ainda. uhum. E aí ela continua falando: ah, mas aconteceu aquilo na sua vida, perdeu seus pais. É, mas ainda bem que eu perdi meus pais, porque agora eu posso fazer isso e não sei o quê. Mas ele não Trazendo se só o lado deu, bom. ele não se permitiu Sentir. vivenciar aquelas emoções, né? Ele não se permitiu colocar aquelas emoções, e ela não fala no livro por que que ele foi parar Para no, lá. no hospital psiquiátrico em primeiro lugar, né? Sim. Mas ela É, dava essa ideia. eu li um livro uma vez que era de um, eu me fugiu o nome do autor, um autor brasileiro que, inclusive, é muito legal, ele já até participou de novela na Globo, há muitos anos atrás, quando eu ainda morava no Brasil, porque ele é um cara muito famoso, um psiquiatra. Tem um livro dele aqui, e eu li nesse livro, mas eu esqueci o nome dele agora. É, que ele diz que ele tinha um casal que ele cuidava, que a esposa separou do marido por causa disso, porque assim, qualquer problema que vinha para eles resolverem, ele se recusava a ver essa realidade e queria só dar a desculpa do lado positivo, né? E ela estava reclamando e anunciando, tipo assim, desse jeito não vai dar, desse jeito eu não quero, desse jeito isso. E ele, não, mas veja pelo lado bom, veja pelo lado bom, veja pelo lado bom. A mulher separou dele, porque ele não conseguia se pôr no lugar da esposa, na dor que ela sentia naquele momento, né? A ponto de que ele terminou o casamento por causa disso. Então, eu acho que deve ter sido nesse sentido, sabe? Você tem um patrão que reclama com você porque você está sempre fazendo aquele erro e você quer falar para o seu patrão que aquele erro tem um lado bom para a empresa, você vai tomar uma demissão, né? Então pode ser que na vida dele ele tenha perdido esposa, emprego e tudo mais por negar esse lado da dor, Por da negar essa gente valor, realidade, a né? realidade. Exatamente, E suprir as exatamente, emoções. exatamente. Agora E, vem e um eu papo aí que a gente. e eu vou Ah, além. O suprimir as emoções, na verdade, é jogar a sujeira embaixo do tapete, né? Se essa emoção existe e você apenas nega e não quer olhar para isso vai trazer uma doença psicossomática, uma com doença certeza. que vem do âmbito mental, né? Aquele sentimento tem que sair de alguma forma de você. Então você vai virar bipolar, ou você vai ter surtos de inconsistência, de raiva, de ódio. Isso vai sair de alguma forma do seu corpo. Não vai ser negando que você vai conseguir resolver. Pode atacar a pele, coceiras, né, na pele e tudo mais, ou atacar o estômago, não sei. Vai virar alguma coisa. Porque Garganta. garganta, depressão, ou você sente as coisas quando elas têm que sentir e aceita aquilo como realidade. E aí, depois daquele luto, daquela dor,
você vai começar a voltar para o seu lado positivo, para tomar força e aí sim sair da situação que está ali, né, acontecendo, é uma coisa. Agora, só negar e suprimir é jogar sujeira embaixo do tapete. E aí a gente sabe, né, amiga, que é por isso que nossas clientes vêm pra gente, para discutir aquilo que está ali ressentido, aquilo que está ali escondido numa mágoa, escondido numa Que foi situação ignorado, que foi que foi ignorado. suprimido, né? É, exatamente. Daí Exatamente. aqui, ó, a Pixux falou, mas o psicopata supre total os sofrimentos. Bom, o psicopata, ele tem um problema mental de não sentir. É diferente do que a gente está conversando aqui, né? O psicopata, ele não sente, nem pro bem, nem pro mal. Ele só vai usar tudo que ele Oi? precisa fingir para chegar num objetivo. É diferente o psicopata. Ele não tem essa questão cerebral correta para sentir as coisas. Ele só vai no Exa- objetivo friamente, né? Então é diferente. exatamente. Tem mais alguma coisa aqui para a gente comentar? Quero entrar num ponto, amiga, que a gente conversou. Aham. Precisamos lidar com os nossos 10% que talvez não dará certo. Marisa. Obrigada, É, Marisa. é. Aquela parte do tempo divino, né? Às Tempo vezes não é para dar divino, certo ali sem as naquele crenças momento. limitantes, limpar as crenças limitantes, ser positiva, tudo isso ajuda, né? A gente a conquistar nossas coisas, a É o que ela fazer. falou também aqui, né? A Marisa falou: "Não, ser positivo não significa não ter dificuldade." Isso mesmo, Marisa. Exatamente, exatamente, porque daí você foge da realidade, né? Que é o ponto de ser realista também. A mamãe Agora, escreveu aqui. dentro dessa realidade, é também não ser negativa, né? É também não ser É, só negativa. eu acho importante a gente trazer aqui, que ia dar mais papo para manga aqui, Manda bala. é a parte da. Até onde eu li o livro, é uma psicóloga, gente. Quem escreveu esse livro foi uma psicóloga. Não foi uma terapeuta holística, não foi uma terapeuta quântica. É. Ou seja, até onde eu li, ela dá um prisma só sobre a psicologia, né? Quando a gente traz esse livro para a nossa realidade de terapeutas holísticas, Aham. nós trabalhamos aquilo que é a autorresponsabilidade daquilo que você está passando, né? De ser responsável pela sua realidade, né? E como Uhum. terapeutas holísticas, pessoas espirituais, bruxas, nós acreditamos que os nossos problemas, se não vieram, nossas dificuldades não vieram dessa vida, vieram de alguma vida passada, É, né? sim. Então, algo que, vamos pensar assim no pior caso possível, né? Você passou por um abuso sexual, né? Uhum. E como você vai ser positiva naquele momento? Como lidar com esse trauma, Sim. né? Se você chega para uma pessoa e fala, né? De repente abre o seu coração e fala, passei por essa situação, a pessoa vai lá, vai querer ser positiva e falar para você assim, né? Sei lá, foi pro melhor, Foi para né? ser melhor, foi para Você você ficar mais forte sexualmente, sei lá o que pode vir de positividade Só disso, que a né? pessoa que passou por abuso, a gente tem que ter em mente, aquela pessoa que está compartilhando isso com você, ela acredita na teoria, na filosofia da autorresponsabilidade, ela acredita em vidas passadas, ela Uhum. acredita no poder da transformação, no poder da cura, Uhum. né? Uhum. Porque a gente estava conversando isso, eu acho isso muito interessante, achei isso excelente, Uhum. porque nós, como terapeutas holísticas, quando alguém vem para nós compartilhar algum trauma, né, nós automaticamente vamos achar, né, co-criando com o cliente, qual foi a lição que foi aprendida ali, o que que você aprendeu, o que que E você o que, que de tirou bom ela dali. tirou disso, né? Que é uma certa Alguma positividade. coisa ela tirou de bom dali, É, né? é, Mas nós somos terapeutas holísticas, né, é. amiga?
Se você vê uma outra pessoa que não tem muito conhecimento, que não tem muito das ferramentas, né, que a gente usa, Sim, né, que não tem sim. muito tato, que não tem muito senso, chega lá e fala assim: "E aí, aprendeu o que de bom?" A pessoa fala, como Sem assim? ter, como assim, né? Como assim aprender de Aonde? bom foi abusada, né? Foi abusada? Como assim? Não tem isso. É, E a gente vê que ela numa visão, a autora, numa visão da psicologia, ela dá a visão dela, o prisma dela. sim, Nós, como terapeutas holísticas, nós vamos muito mais a fundo, né? sim. Vamos tentar entender energeticamente, é trauma, é healing, seus antepassados, Como né, que da família. a gente investiga como que de fato a pessoa vibrou naquela energia para acontecer aquilo daquela forma que aconteceu, para ficar claro assim, né? E quando você fala da autorresponsabilidade, para ficar claro para as pessoas também, é aquela questão que a gente fala assim: ah, tudo que acontece na sua vida, a culpa é sua. Você é a Ah, única é. responsável por tudo que acontece na sua vida. Então, isso é a questão da autorresponsabilidade, né? Quando você tem, por exemplo, uma fé de que existe vidas passadas, isso pode responder muitas coisas para você, do tipo assim, ah, tudo bem, dessa vez eu fui abusada sexualmente, porque numa outra vida passada quem abusou fui eu. E hoje eu estou só reconciliando com isso, ou hoje sendo a vítima de alguém que um dia eu fui o agressor. Se isso fica bem para você, porque você compreende e entende que existe vida passada, muito que bem, você conseguiu resolver isso em você. Agora, e quem não acredita que existe vida passada, né? Então, se você não acredita na vida passada, fica muito difícil você compreender que sempre tudo que te acontece é de alguma forma causado por você mesmo, né? Fica difícil compreender, por exemplo, como que as condições, né, de nascer mulher, de nascer homem, de nascer branco, amarelo, preto, de nascer com braço, sem braço, faltando uma visão. Fica difícil você entender essas coisas acontecerem numa vida que é única. Fica difícil entender até como a justiça divina pode ser operada nisso, né? Porque é inevitável que é diferente para mim, que tenho tudo perfeitinho, eu tenho mais condições de ter um sonho X, pensar positivo nesse sonho X e chegar lá, né? Mas e uma pessoa que tem dificuldades de visão, motora, sei lá, não tem as mesmas faculdades mentais que a gente tem, né? Ou Exatamente. nasceu psicopata, por exemplo. Então, assim, a autorresponsabilidade, ela também ela é mitigada, né? No sentido de que, ok, tudo que acontece, acontece porque eu, de alguma forma, causei dentro da nossa realidade, né? Se eu sou uma pessoa estúpida com todo mundo, eu tô cavando que outras pessoas serão estúpidas comigo. Aí, ok, sua responsabilidade. Você não foi estúpida o suficiente, agora toma estupidez, você causou isso, né? Agora, se eu nascer sem um braço, aonde está minha autorresponsabilidade nisso? Então, fica essa coisa, né? O que, que eu fiz para nascer sem braço? Se é Yeah. muito complicado. Então, tem É que ter bem esse complicado, o tato. buraco é bem mais embaixo, né? E essa Exatamente. autora, ela falou uma coisa que é muito interessante, para você tomar cuidado com quem você é, com quem você fala essa positividade, né? Olha aí. Quem é o ouvinte da sua positividade? O Hum, ouvinte da sua positividade é aquela pessoa que realmente acredita que, que acredita em autorresponsabilidade. A uhum, pessoa ouvinte, ela acredita que ela causou, em algum nível, em algum momento, ela causou aquele desafio, aquele problema, aquilo que ela está passando, né? muito lindo. Gente, se aquela pessoa que está ouvindo não acredita, acolha, apenas acolha, ouça, abrace, valide aquele indivíduo. Não Uhum, precisa se sentir na obrigação de falar palavras positivas, não precisa se sentir na obrigação de falar naquele momento. Vamos passar aquele momento, depois você analisa um próximo momento, aonde você possa ser mais positivo com aquela pessoa, né? sim, sim. Isso ela fala muito importante. O tempo
né? Não adianta falar algo positivo para aquela pessoa que acabou de sofrer um acidente de carro. É. Não adianta ser positivo, positiva, né? Se aquelas partes positivas, né? No Aham. sentido assim, não de ser positiva, aquelas frases feitas de positividade. Sim. Quando aquela pessoa simplesmente não acredita, né, É. no que é. É. Você tem que ter a sensibilidade de analisar o ouvinte, de saber quem está aquela pessoa que está ouvindo, É. né? Exatamente. É, e ela fala isso muito claro no livro, né? Até Uhum. onde a gente viu. E o que a gente está conversando aqui agora é mais o nosso input, né, amiga? Dessa Sim. parte da energia, né? Da sua Sim. autorresponsabilidade, no sentido assim, em algum momento da sua vida, aquilo foi criado, né, para É. você. Você trouxe aquilo em algum momento para você, né? Mas Exato. óbvio que a gente falou, né? Tem que usar o senso, tem que usar uma Tem, sensibilidade, porque tem que usar o common sense, né? Porque tem diferença, né? Se alguém vem conversar comigo como amiga e chorar porque o namorado que ela ama deixou dela, eu não vou começar a fazer uma sessão de terapia holística com ela, né? E chegar para falar, então tá bom, em que lugar, quando tudo isso começou? O que você fez para estar assim, sendo hoje abandonada? Eu não vou chegar para minha amiga e falar isso para ela, né? Ela tá ali como amiga chorando, e meu amor da minha vida me deixou, eu tô desesperada, não sei o que eu faço. Eu vou abraçar, eu vou deixar ela chorar, eu vou deixar ela contar as mágoas dela, eu vou servir um chazinho reconfortante, né? Ficar ali do lado dela, ser ouvido e tudo mais. Agora, se alguém vem numa sessão de terapia dizer, Tairi, eu tenho um trauma na minha vida, porque eu amei uma pessoa que me deixou e por conta disso eu não consigo mais me relacionar com ninguém. Aí a gente vai trazer, né? Aí a gente vai Ok, a trazer. pessoa Mas veio aquela. pronta, ela veio querendo a Exatamente. solução, não querendo só chorar para mim. Então esse é o tato, Exatamente. Exatamente. né? Esse é o Exatamente. tato. Aí que entra, né, a sensibilidade. A cliente veio para você. A É, cliente veio para você, já é meio caminho andado, que ela já é, está pronta para abrir a visão dela, da autorresponsabilidade dela. E aí você vai entrar e vai cavar é, escavar aonde é que tudo isso começou, né? exato. Isso é muito E no importante, né? momento certo, só no momento certo da terapia a gente vai discutir. E o que de bom você tirou disso? Olha o tato, o tempo e toda uma circunstância para vir a falar. E o que de bom isso te trouxe, né? Porque na hora do desespero não trouxe nada de bom. Eu estou sendo largada. O que eu vou fazer? Eu quero morrer, né? Então, Exatamente. essa é a questão. Olha, gente, esse assunto dá muito pano para manga. Se você tiver alguma pergunta, a hora é agora, porque a gente vai começar a finalizar. E para finalizar, Luanda, eu quero puxar de você aquela situação do traço da personalidade, que já é de outro livro, inclusive, outra mistureba É, nossa, que é o uma mensagem que eu autor. quero que a Luanda entre, gente, porque assim, não é porque a gente está metendo o pau agora na positividade que ela não seja uma coisa boa. Lembrando, positividade é fundamental. Você olhar o copo meio cheio do que o copo meio vazio, traz um bem-estar, traz força de vontade, traz uma forma de ver a vida que traz soluções. Ao invés de só trazer problema, e você está sempre se armando, achando que a vida é uma verdadeira guerra. E já sai com armas prontas, né? Para sair batendo em todo mundo. Então, assim, ser positivo é excelente para você andar para frente, tá? Agora, essa que é a questão que a gente está atacando da positividade tóxica, que é diferente, quando isso vira um too much, né? Quando vira demais e você perde a noção da realidade, né? Então, Exatamente. para E o finalizar, vendo que a positividade é boa, a Luanda vai dar uma explicação que eu achei incrível quando a gente conversou sobre isso. Vai lá, Lu. é, o, o Dr. Joe Dispenza, não sei se vocês já Uhum, conhecem, já ouviram falar, né? O Dr. Joe Dispenza, para quem não conhece, procura aí no Google. uhum, Ele é um neurocirurgião, médico, e ele trabalha muito com o poder da mente, com o poder do pensamento, né? E ele dá um exemplo que é excelente. Eu vou tentar, quando eu estava conversando com a Thay, eu traduzi assim na hora do português, né? é, Quando você tem um humor, esse humor, ele se torna
em um, como é que eu tinha falado? Um É traço, humor, traço e depois parte da sua personalidade e personalidade. ser, né? Isso. Então, assim, quando você tem um humor, e esse humor, digamos que é um humor, um mau humor, é uma coisa ruim, é uma coisa grumpy. Se você não finalizar aquele mau humor, aquela tristeza naquele momento, ela se torna um traço de você. Você, nesse momento, quando você começa a ficar, quando esse mau humor, essa tristeza se torna um traço de você, Assim, é com o você vai tempo, ter né? reações. Só para as pessoas entenderem, com o tempo. Hoje eu tô bem humorada, hoje eu tô mal humorada, é um momentinho só. Se esse mau humor se prolonga no tempo, ele vira um traço, Ele né? vira um traço, Isso. exatamente. Se você não termina com aquele mau humor, aquela tristeza naquele tempo, ele se torna um traço da sua personalidade, né? Ou seja, na personalidade, a Isso. sua reação vai ser de tristeza, a sua reação vai ser de mau humor. Se você não cuida desse traço, enquanto ele ainda é um traço de tristeza, de mau humor, de frustração, ele se torna a sua personalidade. É. Quando ela se torna a sua personalidade, você se conhece, é conhecido Como como sendo esse cara. o mau humor do rolê. É, por exemplo, aqui, O, ó, a Pixux falando, eu tenho um amigo que só sabe brincar grosseiramente, com piadas azedas. Então, assim, de alguma forma, ele fez uma piadinha um dia, azedo, e foi acolhido ali e começou a fazer mais. Virou um traço da personalidade dele. E ele foi ali ganhando força e vestiu a casaca. Aí agora ele é conhecido como um cara que faz essas brincadeiras grosseiras. agora ele é conhecido como grosseiro, né? É, Então, assim, exatamente. se não é cortado ali, vira a personalidade. E É. ainda mais para frente, se você não cortou ainda, vai se tornar o seu ser, o que é literalmente vai estar na sua memória celular. No seu mais Aquele, íntimo. aquele mau humor que começou lá na frente vai estar imprinted, né? Vai estar, É, como é que fala? vai Na sua estar memória celular, entranhado no seu ser. E aí, se você. entranhados. E aí eu vou além. Se você acredita em vidas passadas, já tem essa coisa mais holística da vida, isso passa para outra vida, quando está imprinted, quando está dentro mesmo, né? E aí você tem esse traço de personalidade que você leva com você. Então, assim, é importante olhar para o sentimento, sentir o sentimento na hora que está ali doendo, aquele sentimento, acolher aquilo para que isso passe, né? Porque se passou, se você resolveu depois desse sentimento, ele deixa de ser um traço da sua vida se aquilo não te serve, né, para nada, só para te deixar sendo conhecido como uma pessoa grosseira, por exemplo, né? Aí não ajuda. Exatamente. É por isso É, que a gente tem que acabar com a tristeza, com o mau humor, com a frustração, naquele momento, enquanto é apenas um momento, e não é, ainda faz parte de você. exato. E acabar, que a Lu fala, gente, não é acabar fingindo que não tá sentindo, né, Luanda? O acabar é sentir aquilo o máximo que você pode sentir para finalizar. E aí eu até dou a dica do balão cheio, né? Uma pessoa vem puta da vida querendo falar com você, assim, ela vem com o balão cheio. Ela tá. Tudo que você falar A, ela vem com B, C, D, porque ela tá com o balão cheio. Deixa ela acabar com o sentimento. O que, que é? Deixa ela esvaziar o balão. Deixa ela falar tudo. Ela vai falar, vai falar, vai falar. Fala, 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 fala. Quando ela esvazia, ela até se enfraquece. Ela fica. Tá Porque ela falou cansada. tudo. É, porque ela falou tudo. Então ela viveu aquele sentimento. Aí agora ela vai ter condição de te ouvir. Antes com o balão cheio, ela não vai nem te ouvir, né? Então E é essa que é a aí que a gente sensação. começa a entrar com a positividade saudável, né? Exato, é aí que você fala, ok, aconteceu isso, eu entendo você, olha a compaixão, o sentir e validar. Eu me sentiria igual no seu lugar, né? Isso é validar. É falar, olha, minha querida, do jeito que você tá, esse momento eu sinto por você, porque eu não saberia como viver esse momento. Né? Isso você está validando a pessoa, vendo que o que ela sente é real, né? Entendendo ela. E aí, a hora que ela tiver esvaziada, o balão esvaziou total, aí entra com a positividade saudável.
né, amiga? Exatamente, amiga. Ai, que delícia, Amore, gente. Que tema maravilhoso. amor, né? Aham. Gente, muito obrigada. Passamos uns minutinhos aqui, né? Pedir você para recapitular o que você explicou. Do traço? O que é? Então, assim, é rapidinho. Acho que a É, Pix. Então, é Pixux. rapidinho, né? Como eu tinha falado. Aham. Quando a gente temos um humor, rapidinho, quando temos um Isso. humor, se você não cura daquele humor, daquele momento ali, digamos, isso eu tô falando de um humor negativo, né? De uma tristeza, de uma frustração. Se você não tem aquele humor, você não cura daquele humor naquele momento, ela se torna um traço da sua vida. Se você ainda continua com aquele mau humor, com aquele humor negativo, tristeza, frustração, é, Grosseria, seja lá o que for, né? aquele traço, ela vai evoluir para se tornar sua personalidade. E se Isso. você não cuidar daquela parte negativa enquanto ela é sua personalidade, isso vai se tornar o que você é, o seu ser, vai estar embutido na sua memória celular, É, né? Por isso que é importante cuidar quando está lá no comecinho da esteira, né? Quando está é, só no humor. é. Acolhe, valida, trabalha e aí deixa embora. Exatamente, exatamente. Aí, agora ela entendeu. Agora entendeu? Agora deixar de ser nervosinha, né, Pixux? Para não virar imprinted na sua célula. É sua prima, amiga? É minha irmã. Ai, muito bom. Olha lá, até Então a tá, amiga meus falou amores. sim, deixa de ser nervosinha, sim. Gente, brincadeiras à parte, foi muito legal conversar com vocês. Obrigada por todas vocês estarem aqui. É um tema bem bacana, né? E aqui nos comentários, se vocês têm algum tema que é algo espinhoso, algo que é como essa que a gente trouxe hoje, como a gente trouxe no Papo de Bruxa do mês passado, põe aqui nos comentários que serve de base para a gente trazer assuntos, né, Lu, sobre essa questão, né? É isso, a gente se Adoramos um vê. papinho espinhoso. Isso, isso. E o Papo de Bruxa acontece uma vez por mês. A gente avisa aqui no Instagram que vai acontecer e fica no IGTV do próprio Instagram os Papos de Bruxa anteriores, entre outras lives aqui do Aquarian Lady, tá bom? Mais Tá algum bom, meus tema? amores. Para quem quiser mais informações do meu trabalho, para quem quiser mais informações Isso. da onde eu atendo, o que que eu faço, manda uma mensagem aqui no meu private, no meu DM, que a gente Aham. marca um bate-papo, e aí a gente leva dali em diante. Exato. E nos comentários na legenda, eu sempre coloco também o link de acesso para quem quer conhecer mais da Luanda, tá bom, gente? Um Tá beijo bom, de meus luz para todas amores? vocês. Beijo, Tchau, boa até a semana para próxima todas. live. Tchau, tchau.